Café com Cavanha traz hoje o tópico Impostos sobre os Combustíveis, com Sérgio Araújo, presidente executivo da Abicom, e Marcelo Galto, palestrante em energia. Boa noite e obrigado por aceitarem gravar este café, Sérgio e Galto. Boa noite, Cavanha. Boa noite, Marcelo. Um prazer estar aqui com vocês. Para mim também, nós da Abicom, é um prazer, uma honra aí estar batendo esse papo com vocês. A Abicom, Sérgio, é a Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis. Perfeito, ótimo. Deixa eu fazer uma ilação, ver a visão de vocês, por favor. O governo pede para zerar os impostos, mas sabe que isso é muito difícil, né? Só a ICMS representa cerca de 20% da arrecadação dos estados da federação, em média. Não seria o caso do governo zerar os federais que estão sob controle dele, pelo menos inicialmente? Bom, Cavanha, eu acho que nem os estados hoje têm condições de abrir mão do ICMS sobre os combustíveis. Como você falou, em média, 20% da receita dos estados vem do ICMS dos combustíveis e eles não estão em situação financeira que poderiam dar esse luxo. Tampouco o governo federal poderia abrir mão dos impostos sobre combustível, que representa aí algo em torno de 45 a 50 bilhões de reais, é muito dinheiro e, sem dúvida, isso impactaria bastante no orçamento do governo. Eu acho que esse posicionamento do presidente foi muito bom e oportuno no sentido de trazer esse tema para debate, da questão do preço dos combustíveis e o peso dos impostos no preço na bomba, mas a zerar, eu acredito que isso não tem a menor possibilidade. Para quem nos ouve e assiste ao vídeo, para ter noção do que a gente está falando, né, de qual carga tributária a gente está falando, Cavanha, pegando o exemplo da gasolina, a gente está falando de uma carga de 29% do preço final é ICMS, então, e 15% do preço final é impostos federais, PIS, COFINS e a CID. Somando isso, 44% do preço final que você paga é imposto. Um produto que hoje, no caso da gasolina, sai a R$ 1,80 da refinaria, vai chegar lá na ponta, quando passa por toda a cadeia, a mais de R$ 4,50. Tem estados do país que superam os R$ 5,00, porque a carga tributária é calculada, principalmente o ICMS é calculado sobre o preço final. A PIS/COFINS são valores fixos por litro, que são tributos federais, né? Quem produz, né, que arca com os custos de exploração, produção, todo o esforço da cadeia produtiva, inclusive o refino, fica com 30% do valor do produto final, é isso mesmo? Isso é lógico? Essa questão, mas assim, se você paga, vou arredondar para R$ 5,00, tá, para ficar fácil, 30% de R$ 5,00, R$ 1,50 é o que ficaria retido para o produtor refinador. A maior parte desse R$ 1,50 vai para o produtor de petróleo, porque o refinador tem uma margem muito curta, né? Desses 30%, de 3% a 5% é do refinador, o restante é do produtor do óleo. Agora, Sérgio, nós temos, parece que 150 ou alguma coisa assim, de distribuidores no Brasil, dos quais 3 teriam aí mais de 50% do controle. E os importadores, quantos são e como funcionam esses volumes de importação? Bom, importadores registrados e autorizados pela ANP, esse número é um número bastante elevado, supera aí os 60 agentes. No entanto, o que estão efetivamente realizando importações hoje, a gente tem as 3 maiores empresas distribuidoras que têm as suas importadoras, né, nos grupos, que fazem hoje o maior volume de importação. Na nossa associação, na Abicom, temos 9 importadoras e importadoras independentes que estão fora da Abicom, que ainda não se filiaram na Abicom. Nós temos mais umas 5 ou 6 realizando operações.
então o número é bastante reduzido. Em média, 25% do óleo diesel consumido no país ele é importado, ou seja, a capacidade de produção nacional atende em torno de 75% da demanda. E no caso da gasolina, tem uma variação maior em função da presença do etanol hidratado no ciclo Otto, mas números médios aí, nós estamos falando na ordem de 15% da demanda precisa ser atendida por produto importado. Agora, deixa eu inserir uma variável da venda das refinarias, né, que estão aí agora 5, 6, 7, não sei exatamente quantas, e como é que o importador enxerga, né? Se forem privatizadas essas refinarias, elas conseguirão se proteger com o mercado local que elas terão, ou o importador acha que consegue competir, essa diferença logística e preços mais baixos nas suas fontes? Como é que é essa lógica? Bom, na nossa visão, o projeto e a implantação das refinarias no país ele foi feito num modelo considerando o monopólio, ou seja, as refinarias não competem entre si. Então, na nossa visão, a privatização, a venda aí de 50% do parque, 50% da capacidade de refino, né, que corresponde aí a 8 refinarias que a Petrobras já anunciou a venda, ela em si não estará provocando uma maior competitividade, uma maior competição que possa vir a pressionar preço e, com isso, beneficiar o consumidor. Na nossa visão, e não só por ser presidente da Bicom, mas todos os estudos e os especialistas, quando se posicionam, têm falado de que, de fato, para que a gente tenha uma contestação de preço de refino, seria necessário ampliar os canais para importação. Então, vamos pegar como exemplo aí a refinaria lá do estado do nosso amigo Marcelo, a Refap, ela dificilmente vai sofrer uma concorrência da Repar, que é uma refinaria que também será privatizada e que está mais perto dela. Nós estamos falando aí de mais de 400 quilômetros, onde o modal assim que prevalece, o modal de transporte é o rodoviário, então dificilmente a gente vai ter uma competição entre essas duas refinarias. Para contestar preço do futuro proprietário da Refap, o que nós enxergamos aí é ter facilidades que hoje não tem, né, infraestrutura logística para permitir importação. Sérgio, nessa questão que tu mencionaste até em relação às refinarias, existe alguma preocupação no sentido de que hoje a nossa carga de refino, fator de utilização de refino é em torno de 75%, né? No momento que o refino for comprado, uma refinaria for comprada por alguém, eu imagino que ao longo do tempo esse fator de utilização ele vai aumentar, porque o refinador vai querer, vamos dizer assim, conquistar um mercado e aumentar a produção daquela unidade. Isso, de alguma forma, impacta na importação de combustível? Tu enxerga assim, alguma coisa no sentido assim, uma refinaria que hoje opera 75%, se ela elevar a carga para 90%, isso, em tese, afeta a importação ou não? Sim, afeta, sem dúvida, ou seja, vai alterar aí esse balanço entre oferta e demanda, né? Mas isso tem que ser analisado regionalmente, ou seja, quando a gente fala que 25% do diesel, da demanda de diesel é suprida por produto importado, quando você afirma que, e é verdade isso que você colocou, de que a taxa de utilização das refinarias está aí variando entre 75%, chegando em alguns meses perto do 80%, mas a gente tem taxas de utilização diferenciadas por refinaria. Então, essa análise precisa ser feita por região. Mas, sem dúvida, se você aumenta a taxa de utilização, você aumenta a oferta e, consequentemente, reduz a necessidade de importação
de um volume para atendimento da demanda. O que, por outro lado, Marcelo, hoje, quando a gente fala de 25%, a gente de dependência, no caso do óleo diesel, 15% da gasolina, a gente está olhando para um mercado que, na nossa visão, tem uma demanda reprimida aí. A gente olhando os indicadores econômicos, nós estamos falando aí de crescimento já para 2020, chegando próximo do 2,5%, e a partir de 2021, 2,5%, com possibilidade, e todos nós com certeza torcemos para que isso seja concretizado aí, um crescimento acima de 2,5%, ou seja, todo este crescimento da economia leva a um crescimento do consumo do diesel e também da gasolina. O consumo do diesel tem uma correlação muito forte com a variação do PIB, realmente muito forte, e o novo proprietário das refinarias ele pode até aumentar a taxa de utilização e encontrar um novo ponto ótimo sob o ponto de vista econômico para operar suas refinarias, mas ampliação de capacidade de refino ou construção de novas refinarias demanda um tempo muito grande. Nós estamos falando aí de pelo menos 6, 7, 8 anos. De qualquer forma, nesse horizonte, todo crescimento de demanda necessariamente vai ser atendido por produto importado. Essa é a nossa visão. Agora, Marcelo, depois Sérgio, por favor, se concordarem, nós não exportamos impostos, né? Quando a gente vende produtos na Bolívia, sei lá, no Paraguai, isso não chega com esses valores com os impostos. Ela é mais barato lá. Sabe que eu já recebi, tanto de membros da família quanto de colegas de trabalho, circula às vezes nas redes sociais uma nota fiscal Petrobras, que é um preço de venda de gasolina para a Bolívia, que sai ao mesmo preço que a gente venderia internamente. E as pessoas se questionam como é que a gente vende tão barato, né, para um outro país e é tão caro aqui. Justamente porque combustível ele é enquadrado na chamada Lei Candir, você exporta sem cobrança de imposto. Então, chega mais barato, porque daí a carga tributária do outro país vai fazer diferença. Se a carga tributária deles for menor, eles vão ter um combustível mais barato que o nosso, porque o preço de saída do refinador no Brasil, seja para exportação, seja para o mercado interno, é o mesmo. A diferença realmente está na carga tributária. E uma outra coisa bem interessante da carga tributária, Cavanha, é que a gente comenta assim, 44% de impostos sobre o preço final da gasolina é alto realmente. Mas quando a gente olha mundo afora, existem cargas tributárias na Europa muito superiores, né? Eles taxam combustível de forma violenta. Você tem taxação de 60% a 70% do preço final, muitas vezes, quando você olha para a Alemanha, quando você olha para o Reino Unido. Mas aí entra a questão também da renda, né? Para eles, o combustível mais caro não impacta tanto quanto para o brasileiro. E eles também têm uma infraestrutura muito melhor do que a nossa, de transporte, não dependem tanto do diesel como a gente depende. Então, é óbvio que a gente essa discussão veio à tona dos impostos aqui, porque a gente teve uma mudança na precificação, que começou a oscilar na refinaria. A gente teve uma elevação do dólar bastante forte nos últimos anos, e isso turbinou. Então, isso pressionou o preço na bomba, e a sociedade, de modo geral, está movimentando essa discussão, que é bom realmente, como o Sérgio falou, a fala do presidente em relação a movimentar esse tema é importantíssimo, porque a gente precisa conversar sobre esses temas, desmistificar algumas coisas, para a população entender como são feitas as coisas, e para a gente ter um debate franco, né, no sentido de o que a gente quer. ICMS dá para reduzir? Não dá? Será que fazer uma alíquota fixa não seria melhor? Que essa é a proposta do governo federal, é que o ICMS seja um valor fixo e não mais um percentual calculado sobre o preço final, né? Eu, completando aí os comentários do Marcelo, eu acho que essa questão da
estabelecimento de um valor fixo por litro e igual para todo o país seria um avanço fantástico. Hoje a gente verifica aí nas regiões fronteiriças, você pegar como exemplo a fronteira de Minas com São Paulo, a diferença tributária desfavorece o empresário que está no Estado mineiro em detrimento do empresário que tem o seu posto, tem a sua revenda no Estado de São Paulo, enfim, simplesmente por questões tributárias, uma vez que a gente está falando de uma commodity. Um outro ponto que eu queria completar do que o Marcelo colocou é de que, além da questão tributária, quando você faz a exportação, tem um outro componente que a gente às vezes não percebe, mas é o biocombustível, que hoje é misturado em todo o combustível fóssil que é comercializado no país. Na gasolina, a gente tem aí 27% de etanol anidro, né? E no caso do diesel, nós temos 11% de biodiesel, daqui a pouco nós vamos ter 12%, e o preço do biodiesel é maior do que o preço do diesel. Então, ele provoca, sim, um aumento. E na comercialização do biodiesel não existe nenhuma competição. É um preço, é um produto que até hoje, nós estamos falando aí em janeiro de 2020, e ainda é comercializado através de leilão público, né, que eu acho que nós temos aí uma oportunidade muito grande, infelizmente. O CNPE, através da Resolução 12, o Ministério de Minas e Energia vem falando neste assunto, da necessidade de ter essa alteração na forma de comercialização do biodiesel, que é uma oportunidade de se gerar maior competição e, quem sabe, não chegar no preço do biodiesel, pelo menos até o preço do diesel, para que ele não pressione inflacionariamente, né? E nós, importadores, temos assim um pouco uma esperança de que seja aberto esse mercado mesmo, para que a gente, através do preço do diesel no mercado internacional, a gente possa contestar e provocar essa discussão de preço do biodiesel no mercado nacional. Agora, nós estamos aí vendo essa oportunidade. Agora, eu queria colocar a seguinte questão: biodiesel e álcool são pedras no sapato? E a ANP está atenta para isso tudo? Está forte, atuando? Como é que também está a ANP? O biodiesel e o etanol... Pode falar, Sérgio, depois eu comento. Eu tenho visto, Cavanha, a ANP realmente bastante preocupada e trabalhando firme aí na revisão das resoluções que tratam da comercialização de um modo geral, e em especial dos biocombustíveis, né? Recentemente tivemos um workshop promovido pela ANP, onde ela convocou todos os agentes, produtores, distribuidores, importadores, revendedores, para discutir resoluções que tratam da comercialização de etanol. Está em discussão também a questão do biodiesel. Então, eu vejo que a ANP tem essa visão de que é possível e é necessário trabalhar para um melhor arcabouço regulatório, de forma que, de fato, a gente tenha um mercado mais competitivo e que, sem dúvida, um mercado mais competitivo, no final do dia, quem é beneficiado é o consumidor. Essa questão de a ANP estar atenta, eu concordo com o Sérgio. A ANP tem realmente trabalhado muito, né, nos últimos 2 anos aí, para modernizar e tornar mais competitivo o mercado de combustíveis no Brasil. E a questão do etanol e do biodiesel, se é uma pedra no sapato ou não, Cavanha, é uma pedra que veio para ficar. Quer dizer, a gente vai ter que conviver. A gente vê todo esse apelo contra combustível fóssil, né? A gente tem um programa agora que é o Renova Bio, que vai incentivar ainda mais a utilização de biocombustíveis. Quer dizer, se é um problema, a gente vai ter que lidar com ele, porque vai ter cada vez maior utilização de biocombustíveis.
E essa questão do biocombustível é interessante porque quando o preço cai na refinaria e o revendedor lá na ponta não sente, muitas vezes o distribuidor, que é o elo do meio, diz o seguinte: olha, o preço da gasolina e do diesel caiu na refinaria, mas o preço do etanol e do biodiesel subiu. Então eu não posso repassar integralmente a redução por conta disso. Eu tenho estoque antigo. Então essa também é uma discussão que se faz. As distribuidoras estão sendo muito pressionadas no país a terem maior transparência em relação a isso, porque o consumidor se pergunta como pode, baixou 3, 4 vezes na refinaria o preço e não chega na ponta. Aí tem também aquela questão fiscal. O cálculo do ICMS, ele ocorre a cada 15 dias. Então, se nesse intervalo o preço de pauta não mudou, não vai baixar na bomba, porque você precisa que o preço de pauta caia para que o cálculo do ICMS reduza a carga. Então, essas nuances todas, biocombustíveis, a distribuidora que faz esse meio de campo de pegar o fóssil, juntar com biocombustível e tocar na cadeia adiante, o importador também faz isso, né? Quando ele traz, ele também tem que, de certa forma, passar por uma distribuidora para fazer essa mistura com os biocombustíveis. Então, essas nuances, a gente vai ter que conviver com elas, né? Agora, se nós fôssemos fazer, para finalizar, um resumo, cada um dos senhores, por favor, do que o país tem que fazer em relação a impostos para a questão do impacto no preço final dos combustíveis, qual seria a receita de bolo? Bom, eu vejo assim, eu acho que, em resumo, eu acho que é muito importante de combustíveis, né? Hoje a Petrobras tem 98% da capacidade de produção, completado aí com a refinaria rio-grandense, um pouco da Univem, da Oil, mas importante que o produtor tenha condição de continuar fazendo o que hoje a Petrobras vem fazendo, de que é acompanhar os preços no mercado internacional. Como o Marcelo colocou, o preço do produto, né, do combustível fóssil representa aí, em média no Brasil, somente 29% do preço bomba, e esse preço precisa ser preservado. Se até nós estamos hoje vivendo um momento em que a gente tem a necessidade de atrair investimentos, o programa da Petrobras de desinvestimento no seu parque de refino, ele só vai se concretizar se, de fato, ela continuar praticando preço alinhado ao mercado internacional. Se ela for obrigada a trabalhar representando preços, dificilmente ela vai conseguir concretizar as vendas dos seus ativos. Então, esse é um ponto que eu vejo como muito importante. A outra questão é, como eu coloquei, na composição do preço dos derivados na bomba, tem uma parcela dos biocombustíveis e, na nossa visão, existe um espaço muito grande e oportunidades para que a gente aumente a competitividade e consiga transferir essa pressão de preço de forma que isso possa beneficiar o consumidor no final do dia. E a questão tributária, né, eu acho que também tem uma oportunidade, né, que seria o terceiro elemento de custo na composição de custo dos combustíveis, né, o produto, o combustível fóssil, o biocombustíveis e, por último, os tributos, né. Também tem esse espaço, como já foi colocado aqui nesse nosso bate-papo, né, é cruel esse modelo de estar recalculando quinzenalmente o ICMS com base no preço pesquisado na bomba. É uma corrida sem focada aí, que está em discussão, de colocar valores fixos, reais por litro, e equalizado para todos os estados. Eu acho que é uma solução muito boa. E, por último, eu acho que hoje o preço do combustível no Brasil ele é muito vulnerável e muito dependente de fatores externos. Hoje, mas em um passado bem recente,
quando teve aí, em 2 episódios, um dos drones lá no Iraque e depois do conflito lá no Irã, né, a gente viu a necessidade de aumentar o preço, para a Petrobras necessitando aumentar o preço para acompanhar o mercado internacional, e uma pressão do consumidor, especificamente aí dos caminhoneiros, com ameaça de nova greve para a paralisação do país, e isso deixando o governo numa saia justa e com uma dificuldade de gerenciar esse tipo de problema. A nossa sugestão é de que, de fato, exista um mecanismo, um fundo ou uma câmara de compensação que possa dar uma estabilidade de preço para o consumidor, utilizando para isso os tributos federais. Tá? Bom, como o Sérgio já fez uma bela explanação, né, eu concordo com ele a respeito desses pontos todos, e para mim não tem uma receita de bolo específica nisso, mas tem 2 pontos que eu também julgo muito importantes que o governo dê atenção. O primeiro deles é essa questão de ter um mecanismo de amortecimento para eventos extraordinários, porque a gente vem de um modelo em que o monopolista, até então do refino, era quem fazia o amortecimento. Isso funcionou por mais de 60 anos no país. Então, a questão não é nem... A Petrobras, durante muito tempo, até segurou preços às vezes acima do preço de importação, como também segurou abaixo. Então, ela era o colchão, né, de amortecimento. Então, eu acho importantíssimo esse mecanismo de transição, né, uma forma de você... O ideal seria o livre mercado atuar. Mas a gente tem uma questão muito paternalista, e uma questão de renda também que influencia, uma questão de logística rodoviária muito forte, e isso faz com que a gente tenha que ter uma ferramenta de amortização de preços, porque a gente está hoje indexado ao preço do barril e ao dólar, e quando os dois sobem, isso dá um impacto muito grande na economia. Eu sei que o governo federal está discutindo uma ferramenta para isso, ela é importante, principalmente para esses eventos geopolíticos, como o ataque a drones na Arábia Saudita, como as tensões Irã-Estados Unidos, entre outras que a gente ainda vai vivenciar nesse meio. Então, essa ferramenta é importantíssima para que crie diminua a oscilação. E o segundo ponto é o que a gente discutiu, é a questão tributária. Se o ICMS fosse um preço fixo, já diminuiria muito a volatilidade também na bomba. Eu não acredito que a gente vai conseguir uma isonomia, que seria a mesma alíquota fixa para todos os estados, porque cada estado tem as suas particularidades e as suas necessidades de caixa, né, para pagar as suas contas. Mas já melhoraria muito se fosse fixo, mesmo que fosse alíquotas diferentes. Já seria um passo dado, né? Hoje a gente não tem passo nenhum, então já seria um grande passo, quem sabe mais adiante na reforma tributária. A gente não consiga fazer algumas coisas. E quando eu analiso os números, por exemplo, na Europa, os que são grudados um no outro, os países, eles não têm isonomia também na questão de... Então eu acho que a gente também não vai ter, porque o Brasil é muito grande, né? É continental a coisa aqui. Então por isso que eu não sei se vai vingar essa questão de ter um mesmo valor para todos os estados da federação, mas se a gente conseguir migrar para um valor de tributo fixo, já seria um grande avanço. Muito bom. Gostaria, então, de agradecer Sérgio Araújo e Marcelo Galto pela conversa, pelo papo. E numa próxima a gente vai debater mais temas. Com certeza teremos novidades breves aí do governo e do país. Com certeza. Muito obrigado pelo convite. Armando, um abraço. Sérgio, um grande abraço. Nos falamos aí. Ok, um abraço, e acredito que esse ano de 2020 aí, com todas essas mudanças que a gente tem previsto, a gente vai ter oportunidade para outros bate-papos aqui. Muito obrigado pelo convite, um bom final de dia aí, um bom final de semana para vocês. Obrigado. Boa noite a todos. Obrigado. Boa noite.